Revelado, o fazendeiro humilde que chocou milionários com um lance transformador de R$ 1 milhão, João, um fazendeiro de coração grande, vive sua rotina simples na pequena e produtiva fazenda em Minas Gerais. Com 45 anos, ele é um exemplo de força e determinação, moldado pelas histórias que seus pais contavam sobre o valor do trabalho árduo. Para ele, a terra é sagrada, e cada plantação é um legado deixado para seus filhos. Em meio a dificuldades financeiras, o sonho de proporcionar uma vida melhor para sua família brilha como um sol radiante em um céu nublado. Mas um dia, tudo mudou. Uma cidade vizinha estava prestes a sediar um leilão de gado, e os rumores sobre a presença de milionários conhecidos no agronegócio reverberavam por toda a região como um trovão no horizonte. Um homem simples não tem chance contra esses tubarões, sussurrou um vizinho, com um ar de desânimo, mas João sentia na pele a adrenalina da possibilidade. E se essa for a minha oportunidade, pensou. No dia do leilão, as nuvens começaram a se acumular enquanto ele se dirigia ao evento. Ao chegar, sua visão foi ofuscada pelos carros luxuosos e pelas conversas acima de sua compreensão. Ele viu aqueles homens de terno, como se tivessem saído de uma novela, fazendo ofertas que pareciam de outro mundo. A atmosfera era pesada, e a autoestima de João parecia se esvair. Porém, algo dentro dele pulsava, uma chama que não se apagava. Quando um rebanho especial foi apresentado, seu coração disparou e ele se lembrou do que seu pai sempre dizia: a força está nos humildes, filho. Não esqueça disso. Com um impulso que parecia vir da própria terra, João decidiu que não iria apenas observar. Com a mão trêmula, mas determinada, levantou o braço e deu um lance de R$ 1 milhão. O silêncio caiu como uma queda d'água, e o murmúrio que se seguiu ecoou por todo o recinto. Quem é esse homem? Ele não pode estar falando sério, passavam pelos pensamentos de todos os presentes. João sentiu seu coração quase sair pela boca. Havia algo de potente na sua ação, algo que desafiava o preconceito. Um toque de realidade, meu caro, gritou um renomado fazendeiro, rindo sarcasticamente. Você acha que um homem simples tem espaço nesse mundo? A tensão tomou conta como uma tempestade se formando. João respirou fundo, lembrou-se do sorriso de seus filhos e da honra que sempre buscou. O valor de uma pessoa, respondeu, a voz firme, não está no seu saldo bancário, mas na coragem de sonhar e lutar por um futuro melhor. Os olhares se transformaram. Algumas pessoas expressavam respeito, enquanto outras demonstravam indignação. As féretros de desprezo estavam sendo quebrados. Ali, naquele momento, não era só sobre gado, era sobre dignidade, sobre a luta de cada pequeno agricultor. João se sentia empoderado, sabendo que sua batalha era muito maior do que ele imaginara. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A cada palavra se erguia como um monumento. Na mente de João, a esperança pulsava viva. Mas a batalha estava longe de terminar. O leilão avançava, e o desafio se tornava mais feroz. A cada lance, a adrenalina subia, e ele percebia que os verdadeiros monstros não eram os gados, mas as grandes fortunas que tentavam sufocar os pequenos como ele. O que acontecerá ao fim desse embate? João será capaz de conquistar não só o rebanho, mas o respeito que tanto almeja? A tensão no leilão era palpável. João olhava para os outros ofertantes, vozes elevadas, olhares desafiadores. Ele nunca havia imaginado que estaria frente a frente com esse universo intenso e competitivo, onde um homem simples com um sonho poderia ser apenas uma sombra diante de grandes fortunas. No entanto, algo em seu coração pulsava intensamente. Ele se lembrava daquelas tardes sob o sol, trabalhando ao lado do pai, do cheiro do chão molhado e da visão da colheita abundante. Era quase como se a terra o chamasse, encorajando-o a lutar ainda mais. Cada lance que vinha em direção ao rebanho era como uma facada no peito do fazendeiro.
Os milionários, com risadas e comentários sarcásticos, faziam dele alvo. Um deles, um sujeito corpulento de terno caríssimo e um sorriso arrogante, se destacava. "Deixa eu tentar isso, João", dizia ele, como se estivesse apenas brincando, mas as palavras pesavam como chumbo. O leiloeiro, um homem magro com uma voz que retumbava, anunciava novos lances, e João sentia seu coração acelerar a cada palavra. A pressão aumentava. Ele tinha que agir rápido. Com cada nova proposta, o sonho começava a parecer mais distante, como se estivesse em um barco à deriva, lutando contra uma tempestade. R$1.050.000. Anunciava o leiloeiro. João respirou fundo, decidindo que não poderia desistir. Com o suar das mãos, levantou o braço novamente. R$1.100.000. A sala ficou em silêncio. Olhares de incredulidade se voltaram para ele, como se João tivesse tocado em um tabu. O sujeito do terno caro piscou os olhos, surpreso pela ousadia. Mas, como uma chaga que não cicatrizava, os sorrisos sarcásticos rapidamente voltaram. "Você não sabe com quem está lidando, meu caro!" Outro fazendeiro gritou, e o eco da risada dele reverberou no ambiente. João sentiu o peso das palavras, mas lembrou do olhar esperançoso de seus filhos. Que tipo de exemplo ele daria se desistisse naquele momento? A cabeça girava, mas ele estava decidindo lutar. Um homem com coragem pode mudar tudo, pensou consigo mesmo, como um mantra, e o impulso de continuar a batalha crescia em seu interior. Quando o leiloeiro anunciou um novo lance de um dos concorrentes, R$1.300.000. O coração de João afundou. Era a hora da verdade. Ele não iria deixar que esse sonho fosse levado por uma onda de desprezo. R$1.500.000. Gritou, quase sem pensar. O salão ficou em choque. Por um momento, tudo parou. Os milionários trocaram olhares perplexos. João podia ouvir seu coração batendo forte. O que havia desencadeado nele? Ele estava ali, não apenas em busca de um rebanho, mas em busca da própria dignidade. O que você está fazendo não é só participar de um leilão. É uma luta por tudo que acredita. Gritou ele, a voz firme. Todos se entreolharam com um mix de respeito e aversão. João estava se revelando ao mundo de uma maneira que ninguém esperava. E se isso fosse o primeiro passo para se libertar de um sistema que sempre o fez se sentir pequeno, mas a voz do leiloeiro interrompeu seus pensamentos, mantendo a competição viva. R$1.600.000. O chão parecia tremer sob seus pés. A atmosfera estava pesada, promessa de mudança pairando no ar. Ele perceberia que a luta não era apenas pelo gado, mas por um lugar legítimo em um mundo que frequentemente ignorava aqueles que vinham do nada. Enquanto o silêncio se instalava novamente, ele percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O leilão se tornava um palco onde sonhos se entrelaçavam, e João ainda tinha muito a conquistar. O próximo lance poderia ser o que mudaria tudo. E com isso, o pensamento ecoou em sua mente. Até onde ele estaria disposto a ir por uma vida nova para sua família? O leiloeiro, impassível, parecia se alimentar da tensão no ambiente. R$1.700.000. Anunciou, como se desafiasse João a continuar. O fazendeiro sentiu um frio na espinha. Tentava contar mentalmente suas economias, mas a soma era apenas uma miragem. Ele sentia pernas bambas, mas a chama da determinação ainda queimava forte. Eu posso fazer isso! Repetia mentalmente, tentando convencer não apenas a si mesmo, mas a todos ao redor. E quando um grupo de milionários começou a cochichar, ele notou que muitos olhares se voltavam para ele. Um deles, a mulher ao lado do homem corpulento, sussurrou, olha a bravura desse cara. Ele não sabe em que mar profundo se meteu. Isso, por alguma razão, trouxe um calor ao seu peito. Ele queria lutar não apenas pelo que buscava, mas pela imagem de alguém que se recusa a ser esmagado. R$1.800.000. A voz dele transparecia confiança, mas o medo interior não desaparecia. O salão pareceu se iluminar com um brilho abrupto. As risadas se calaram uma a uma, e, por fim, um ressoar de aplausos tímidos veio de uma mesa no canto da sala.
Isso era suficiente para que João percebesse que sua coragem reverberava além de sua própria vontade. Mas o arrogante de terno caro não estava disposto a se deixar intimidar. Com um sorriso desavergonhado e a certeza de um predador, ele levantou a mão. R$ 2 milhões. A crise de adrenalina fez João sentir como se seu coração tivesse parado. O lamento e o medo se mesclaram em um só pensamento. Ele não tinha aquele dinheiro. Seriam 2 milhões mesmo o preço do sonho? A sensação de impotência tomou conta dele, e por um instante, o ambiente girou ao seu redor. Ele olhou para o lado, avaliando as expressões dos outros fazendeiros, viu empatia em alguns rostos, e isso trouxe um pequeno alívio. Antes de pôr-se a pensar, ele olhou para o rosto de seus filhos lembrando-os, cada um deles sorriso largo e satisfação no olhar. Seria aquele momento que os arrastaria ao chão novamente. João respirou fundo. Ele se tinha a si mesmo em um desejo férreo por algo mais. A poeira do chão parecia dançar em suas lembranças. E nos segundos que se seguiram, com tudo aquilo dançando em sua mente, uma ideia brotou com clareza cristalina. R$ 2.100.000! Gritou, agora com uma voz que ecoou com uma força renovada. A sala congelou. O sujeito do terno ficou paralisado, como se João tivesse acabado de arremessar uma pedra em um lago tranquilo. Os murmúrios logo se transformaram em gritos de dúvida. Você está maluco? Esse cara tá jogando fora o dinheiro da vida dele. Disparou um dos concorrentes, e João pôde sentir a pressão novamente. Mas ele não estava pensando apenas em dinheiro, era a própria essência de seu ser sendo exposta ali. Ele estava elevando a voz não apenas pelo rebanho, mas por sua alma. Quando tudo parecia desabar, o leiloeiro, com os olhos brilhando de curiosidade, fez uma pausa. R$ 2.200.000. Um novo lanço saiu de sua boca. João sentiu a chama que alimentava sua coragem. O chão sob seus pés parecia vibrar com a força de grupos de pessoas que agora o viam como um igual. E se o verdadeiro desafio fosse aceitar uma batalha não apenas por gado, mas por tudo o que ele era? As interrogações se formaram nas mentes dos milionários, e uma questão pairou no ar: até onde João poderia ir? O sonho havia se tornado uma realidade palpável, mas a grande virada ainda não tinha acontecido. Ele percebeu que agora tinha mais do que coragem, tinha aliados inesperados. Enquanto as vozes ecoavam na sala, um lampejo de luz obrigou João a questionar: o que ele realmente estava disposto a sacrificar para conquistar este sonho? E o que seria necessário para levar essa transformação além do leilão? O leiloeiro bateu o martelo, claramente inoculando a tensão ainda mais no ar. R$ 2.200.000. Quem dá mais? Os olhares de todos se voltaram intensamente para João. Ele sentia as palmas das mãos umedecidas, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Podia ouvir o tamborilar do seu coração, mas não havia como voltar atrás. Essa era a sua chance, a sua hora de lutar. R$ 2.300.000. A voz de João saiu com uma certa estridência, quase como um grito de guerra. Ele não sabia de onde vinha aquela coragem, mas sabia que o sonho estava a poucos passos de se concretizar. As mensagens dos olhares o impulsionaram a seguir em frente, e sentiu que não estava mais sozinho. As murmurações se intensificaram à medida que os concorrentes se viravam uns para os outros, desconcertados. Até mesmo os milionários que antes zumbiam entre si agora pareciam perplexos. Um deles, com a voz trêmula, perguntou se João tinha plena noção do que estava fazendo. Mas ele não podia se dar ao luxo de ceder às dúvidas. O sonho de sua vida estava em jogo. Subitamente, uma mulher que estava na mesa da frente levantou a mão, como se estivesse pedindo a atenção de todos. Só uma pergunta. A sala ficou em silêncio, todos os olhos fixos nela. Esse gado é de um rebanho específico? Com crescimento comprovado em um mercado sempre crescente? A pergunta reverberou nas paredes do salão. João percebeu o momento delicado. Ele não estava ali apenas para comprar gado, estava representando todos os que lutavam como ele, como aqueles que dependiam do campo, da terra boa. Sim. Respondeu com convicção. Esse rebanho é de uma linhagem de melhoramento genético.
É a nossa chance de reerguer não só a fazenda, mas toda esta comunidade. As palavras saíram com um peso que João nem imaginava que tinha. O semblante de alguns fazendeiros se suavizou, e algumas cabeças começaram a acenar em concordância. O poder das suas palavras se misturou à emoção entusiástica que apenas um trabalho árduo poderia gerar. Ele começou a sentir que não estava apenas disputando, mas inspirando. O leiloeiro, agora cativado por aquela nova dinâmica, anunciou: R$ 2.400.000. Ele olhou para João, buscando uma resposta. A sala vibrava com a energia daqueles que sentiram a determinação e a fé que emanavam dele. Outra oferta surgiu, desta vez de um dos mais céticos. R$ 2.500.000. Mas João não hesitou. Naquele instante, ele viu seus filhos novamente, a luz nos olhos deles refletia uma esperança que o mantinha em pé. Ele respirou fundo, sentiu o solo sob os pés e gritou: R$ 2.600.000. Um silêncio pesado ocupou a sala. As vozes que antes desconversavam cessaram, e os olhos de todos pareciam por um momento ver além do que estava à frente. Havia uma reverberação, um eco de solidariedade no ar, enquanto outros fazendeiros, antes apáticos, começaram a oferecer suporte explícito a João. Você tem coragem, cara! Murmurou um deles. Uma nova emoção brotou. Era um clima de respeito pelas lutas que todos enfrentavam diariamente. Mas então, o sujeito de terno escuro, com expressão triunfante, levantou a mão mais uma vez. R$ 3 milhões! O impacto foi como um soco no estômago de João. Com a mão trêmula, ele se lembrou do que tudo aquilo significava não apenas para ele, mas para todos que também sonhavam. O desafio, agora mais real que nunca, parecia um abismo, mas João se negou a desviar os olhos. Ele olhou mais uma vez para seus filhos. Até onde eu posso chegar? O que eu realmente estou disposto a perder? As perguntas ecoavam em sua mente, e ele sabia que a resposta estava dentro dele. Porque, naquela sala, naquele momento, não era apenas um fazendeiro lutando pelo gado, mas um pai acendendo a chama de esperança em todos que precisavam dela. E com o coração pulsando e a adrenalina fervilhando, ele sabia que precisava dar o próximo passo. R$ 3.100.000. A voz de João rasgou o silêncio como um trovão, surpreendendo a todos na sala. Ao sentir as palavras saírem de sua boca, ele percebeu que havia cruzado uma linha. Aquilo não era apenas sobre o gado, mas sobre a dignidade da sua luta, sobre como um homem comum pode desafiar titãs. Olhares de incredulidade e respeito se misturavam pelo salão, como se a atmosfera estivesse carregada de uma nova esperança. O leiloeiro olhou surpreso, sem saber como reagir a tamanha ousadia. O sujeito de terno escuro franziu a testa, em um misto de raiva e incredulidade. Era um embate entre o mundo dos poderosos e a força do povo. A sala começou a murmurar, e João podia ouvir os sussurros se intensificando. Alguns fazendeiros estavam começando a torcer por ele, enquanto outros ainda pareciam mais intrigados do que nunca. Ele respirou fundo, buscando o equilíbrio nas emoções que fluíam. Pensava em como cada centavo representava um sonho, um sorriso, uma mesa farta para seus filhos. Esse lance não é apenas meu. É por todos nós, todos os que lutam pelas suas terras, pelas suas famílias. Suas palavras reverberaram, ecoando na sala e moldando o clima que antes era hostil. O leiloeiro, percebendo a mudança de atmosfera, intensificou o jogo. R$ 3.200.000. A nova oferta pairou no ar como um desafio. Joana, uma fazendeira que tinha uma rivalidade antiga com o sujeito de terno, levantou a mão. R$ 3.300.000. E logo outro homem se manifestou, R$ 3.400.000. O coração de João disparou, não por medo, mas por uma nova sensação. A sala estava se transformando em um campo de batalha onde o espírito comunitário começava a emergir, e dentro dele, a vontade de lutar se tornava um fogo inextinguível. Ele percebia que, se quisesse realmente vencer, seria necessário ir além do que imaginava ser possível. R$ 3.500.000. Verdadeiramente apaixonado, João respondeu, mas, ao mesmo tempo, se perguntava até onde estava disposto a chegar. Ele se lembrou das suas dificuldades, das noites mal dormidas, das conversas silenciosas sobre o futuro com sua esposa,
e o olhar esperançoso dos filhos. Era mais do que um lance, era um símbolo de tudo o que significava sua vida. Logo, os oferecimentos começaram a mesclar-se. As rivalidades foram deixadas de lado. Fazendeiros que costumavam medir forças, agora trocavam cumprimentos e elogios. Você é corajoso, João. Vinha de lá. E isso alimentava uma força dentro dele, como se estivesse alavancando uma luta histórica para todos ganharem. Então, o sujeito de terno escuro, implosivo em sua raiva, mais uma vez ergueu a mão. R$ 4 milhões. O grito final dele foi como um tiro disparado. O choque e a frustração invadiram a sala como uma onda. João ficou paralisado. A tensão era palpável. A luta estava mais intensa do que nunca, e a meta parecia quase inalcançável. Ele fechou os olhos por um breve momento, visualizando suas crianças e o campo saudável que uma vez tivera. O que significava realmente vencer? Havia uma linha tênue entre lutar e desistir. E, com a coragem acumulada durante todos esses anos, ele decidiu fazer o impensável. R$ 4.100.000. Ao soltar essa oferta, a sala congelou. O leiloeiro arregalou os olhos, enquanto o sujeito de terno escuro parecia completamente sem palavras. Os murmúrios voltaram, mas desta vez, havia uma sensação de reverência. O que viria a seguir? Esse lance poderia ser o divisor de águas, mas ele sabia que a luta estava longe de acabar. Como tudo isso terminaria? João olhou em volta e percebeu que não estava apenas lutando por gado, ele estava lutando por uma união, por um futuro. E agora, mais do que nunca, um novo desafio parecia surgir, um desafio maior do que ele poderia imaginar. O silêncio foi quebrado por um murmúrio crescente, como se a própria sala estivesse respirando. Os rostos dos fazendeiros refletiam uma mistura de assombro e esperança. João podia sentir o peso da responsabilidade que agora repousava sobre seus ombros. Ele não estava sozinho. O apoio daqueles que antes eram rivais pulsava ao seu redor, se transformando em força. R$ 4.200.000. O leiloeiro, recuperando-se do choque, voltou a oferecer. O sujeito de terno, agora pálido, parecia se contorcer de frustração. Mas esta frustração só inflamou mais a determinação de João. Ele estava prestes a sacrificar tudo, e aquelas palavras tinham o poder de mudar o jogo. Enquanto o ambiente se tornava um campo de batalha de vozes e emoções, João lembrou-se de sua infância. Das tardes passadas com seu pai no campo, ouvindo histórias sobre valores, trabalho duro e a importância de nunca desistir. Não eram apenas números que estavam em jogo, mas uma herança, uma cultura que ele não hesitaria em defender. Ele levantou a mão e sentiu os olhos de todos sobre ele. R$ 4.300.000. A nova oferta saiu de sua boca como um grito de guerra, suprimindo a hesitação que poderia surgir. O murmúrio se intensificou. João não apenas havia desafiado um rival poderoso, ele havia se tornado a voz de uma esperança coletiva. Ao que tudo indica, temos um verdadeiro duelo aqui, disse o leiloeiro, tentando manter a atmosfera sob controle. R$ 4.400.000. Ele olhou para os dois homens que travavam o confronto, e João, percebendo que o jogo estava longe de acabar, sentiu seu coração acelerar novamente. Mas quanto mais alto subiam os lances, mais ele sentia a pressão aumentar. Poderia ele realmente competir? Após as lembranças, um medo sutil se infiltrou. E se tudo isso fosse apenas um sonho, e ao final, ele não conseguisse vencer? E seus filhos? E a fé deles em um futuro melhor? Um nó se formou em sua garganta, mas ao olhar para a multidão, a visão de seus filhos em seus rostos iluminou sua determinação. R$ 4.500.000. A sala estremeceu. As reações tornaram-se uma onda de excitação. Alguns começaram a aplaudir João, outros até mesmo erguiam os lábios em sorrisos tímidos. O jogo havia se tornado mais do que uma disputa por gado, era uma celebração de coragem e comunidade. Foi quando, como um relâmpago numa tempestade, a voz do homem de terno ecoou novamente. R$ 5 milhões. O tom era desafiador, como se todo seu poder e posição fossem colocados em jogo, esperando um golpe fatal. O ambiente mergulhou em um silêncio quase sepulcral.
João sentiu a terra se mover sob seus pés, como se a própria luta estivesse em risca. A dúvida atravessou sua mente como uma sombra. Ele tinha que decidir. O que significava vencer realmente? Ele não poderia apenas permitir que o medo paralisasse. Havia uma linha entre desistir e lutar por aqueles que amava. Ele se lembrou de uma frase que sua mãe sempre dizia: coragem não é a ausência do medo, mas o ato de enfrentá-lo. Aquela ideia se tornou um mantra em sua mente. E foi nesse instante que ele percebeu que, se quisesse, poderia ser mais do que um fazendeiro. Poderia ser um símbolo de resistência, de união, de uma nova história. R$ 5.100.000. A sala explodiu em murmúrios e gritos. O leiloeiro ficou sem palavras, e todos os olhares se tornaram pesados, esperando a reação do sujeito interno. Mas, para João, o verdadeiro desafio não estava apenas em vencer essa batalha, mas sim em descobrir o quão longe ele estava disposto a ir. O homem de terno olhou para João, e no fundo de seus olhos, era possível ver não apenas raiva, mas também uma faísca de respeito. O que aconteceria agora? A tensão era palpável e o futuro, incerto. João mal sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. João sentiu o ambiente se condensar em silêncio. O homem de terno parecia estudá-lo, buscando uma fraqueza, um ponto vulnerável a ser explorado. O coração de João pulsava forte, cada batida forte ecoava em sua mente. Ele não podia recuar agora. Perto dele, os olhares dos fazendeiros, agora solidários, refletiam o peso de seus próprios sonhos e esperanças. O leiloeiro, sua expressão de surpresa agora substituída por uma determinação firme, interrompeu o impasse. R$ 5.200.000. A sala estava elétrica, como se cada pessoa estivesse presa numa rede de expectativas e anseios. João não era apenas um competidor naquele leilão, ele havia se tornado um símbolo da resistência de todos aqueles que buscavam um amanhã melhor. Mas, ao pronunciar seu novo lance, era como se um grande peso adicional caísse sobre seus ombros. Ele olhou para os rostos familiares na multidão. Ali estavam seus amigos e vizinhos, suas famílias, todos vendo o que estava em jogo. O que aconteceria se ele falhasse? Essa nova pressão começou a criar faíscas de dúvida em sua mente, mas ele empurrou essas ideias para longe. A vitória é um estado de espírito, lembrou-se de novo de sua mãe. Aquela luz interna era palpável, e com isso, uma nova certeza tomou conta dele. R$ 5.300.000. Alguns aplaudiram de forma estrondosa, outros sussurraram entre si, mas o olhar do homem de terno tornou-se ainda mais ameaçador. R$ 5.400.000. Ele respondeu, a raiva e a determinação entrelaçadas em suas palavras. A atmosfera mudou, e João percebeu que a disputa não era apenas por dinheiro, era uma batalha envolvendo a própria alma de quem ele era. Agora, mais do que o simples ato de leiloar, ele estava lutando por sua dignidade, por cada dose de sacrifício que sua família havia enfrentado. O calor de seus filhos na lembrança, os sonhos que eles compartilhavam nas noites tranquilas à volta da mesa, tornaram-se sua âncora. O que ele mais queria era que eles vissem que um homem pode ser humilde, mas ainda assim permanecer firme e forte diante das adversidades. A sala estava em alvoroço, e João podia ouvir sussurros de incentivo. Ele pode fazer isso. Vai. A gente acredita em você. Essas vozes queimavam com paixão e esperança, e ele se sentiu revigorado. Era um empurrão que ele precisava. Ele olhou ao redor e viu seu amigo Carlos, que tinha enfrentado sua própria batalha para não perder sua fazenda. O que ele estava fazendo ali era muito maior agora. Então, num impulso, uma ideia audaciosa cruzou sua mente. O lance precisava ressoar com a verdade de quem ele era e do que todos ali representavam. R$ 5.500.000. Esse era o clímax, o número final que poderia mudar tudo. A sala estava em chamas, aplausos e gritos vibravam no ar. O olhar do homem de terno agora estava apenas vazio, sem traços de desdém, mas sim de incredulidade. João se sentia fortalecido, como se aquela quantia fosse um divisor de águas, uma resposta não só à sua luta, mas à luta de todos os presentes. Mas, antes que o leiloeiro pudesse falar, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. O homem de terno estava prestes a responder. O que sairia de seus lábios?
Era o ponto de virada que João não podia prever. Ele apenas rezava para que a resposta não fosse um golpe fatal, mas sim o início de uma nova era para todos eles. A sala se tornará um palco, onde as esperanças e medos de cada um estavam à mercê das palavras do Homem de Terno. Ao mesmo tempo que a tensão aumentava, uma energia elétrica parecia vibrar no ar. João parou para respirar. O frio na barriga era esmagador, mas ele se lembrou de cada momento que o trouxe até ali, as noites sem dormir pensando em como sustentar sua família, o olhar de sua esposa, que sempre acreditou nele, mesmo nas horas mais sombrias. E então, como se o tempo tivesse desacelerado, o Homem de Terno ergueu a mão, seu rosto impassível, como se estivesse decidindo entre a vida e a morte de um sonho. R$ 6 milhões. A afirmação saiu como um tiro no escuro. Murmúrios se espalharam pela sala, como um eco persistente de incredulidade. João ouviu as vozes ao seu redor se tornarem um borrão. O mundo girava, e na cabeça dele, uma turbulência de pensamentos invadiu sua mente. R$ 6 milhões? Isso era uma loucura, uma cifra que ele jamais imaginaria alcançar. Ele estava em sua própria batalha, e agora o adversário havia aumentado o desafio. Enquanto a pressão pesava em seus ombros, uma onda de determinação surgiu. A imagem de seus filhos sorrindo, brincando nas mesas da fazenda, invadiu sua mente novamente. Cada risada, cada olhar de alegria era um lembrete de que tudo que ele lutava por ele significava mais do que qualquer quantia que poderia ser ditada em um leilão. R$ 6 milhões e 100 mil. Ele gritou, como se cada palavra carregasse o peso dos destinos entrelaçados naquela sala. A adrenalina pulsava em suas veias, e as palmas batendo na mesa ecoavam como um ensaio para uma vitória que ainda estava por vir. Os olhares na sala mudaram, agora havia um misto de admiração e preocupação. Os fazendeiros pareciam mais próximos de João, cada um sentindo a intensidade da luta que ele travava. Foi quando o Homem de Terno, aparentemente chocado, recuperou-se. Ele olhou nos olhos de João, buscando desestabilizá-lo. R$ 6 milhões e 200 mil, ele disse com um sorriso arrogante. A indignação brotou em João. Não era apenas uma guerra de cifras, era uma questão de dignidade. Carlos, que o observava silenciosamente, se levantou e gritou, João, você é a voz de todos nós. Não deixe que ele te vença. A sala irrompeu com aplausos, como um coral ecoando emoções cruas e verdadeiras. João sentiu uma nova onda de força e, com ela, um insight profundo. Ele não estava apenas lutando por sua fazenda, o que ele fazia ali ressonava em todos os outros presentes e em seus íntimos. Ele tomou coragem, focando-se no que verdadeiramente importava. R$ 6 milhões e 300 mil. Sua voz soou firme, quase como uma promessa. A sala inteira estava elétrica, com murmúrios se intensificando, o clima pegando fogo. Mas o que ele não esperava foi a reação do Homem de Terno. Com um sorriso cínico, ele se inclinou para frente, os olhos faiscando de um modo que sugeria que um novo confronto estava apenas começando. É apenas dinheiro, João. O que você realmente está disposto a sacrificar por isso? Era uma frase que cortava como uma faca. Um dilema surgia, um abismo entre a ambição e a integridade. João sentiu seu coração parar por um momento. O que realmente estava em jogo? E assim, com a pressão ao seu redor crescendo, a verdadeira batalha não era mais apenas pelo valor. Era uma luta para definir quem ele era e o que estava disposto a enfrentar. A sala parecia esperá-lo, como um relógio prestes a marcar a próxima hora. O que ele faria agora? A resposta poderia mudar seu futuro e o de todos à sua volta. João estava paralisado. A pergunta do Homem de Terno soava em seus ouvidos como um eco impertinente, martelando sua mente com insistência. O que ele estava disposto a sacrificar? A fazenda? A dignidade? Sua própria sanidade? Ele olhou para os rostos à sua volta. Um misto de esperança e desespero brilhava nos olhos dos colegas fazendeiros que estavam ali com ele. Eles viam mais do que apenas um lance de dinheiro. Viam a luta de alguém que representava suas próprias batalhas. Inquieto, ele se lembrou de sua infância. As histórias contadas por seu avô sobre os desafios da terra, a força que cada planta precisa para romper o solo e florescer. Agora, a mesma força pulsava dentro dele.
Não eram apenas números, era a vida. A vida que ele, sua esposa e seus filhos construíram pouco a pouco, gota a gota, cada esforço valendo a pena. R$ 6.400.000. A palavra atravessou a sala, carregando um peso que não era apenas seu, mas de todos ao seu redor. O homem de terno estreitou os olhos e sorriu como um predador que acabará de identificar uma presa. Um silêncio gelado dominou o ambiente, seguido por uma onda de murmúrios nervosos. R$ 6.500.000, ele replicou, com uma calma desconcertante. João percebeu que cada cifra não era apenas uma oferta, era um ataque, uma provocação. Ele sentiu o ar da sala se tornar pesado. As esperanças estavam em risco, e a batalha que antes era dele agora era coletiva. Carlos, que havia gritado anteriormente, levantou a mão mais uma vez. João, não é só por você. É por todos nós. Por nossas terras, nossas famílias. A frase ecoou como um chamado, um lembrete das raízes que uniam todos ali. João olhou nos olhos de Carlos, e o que viu refletiu a determinação de muitos. Era como se a coragem dele fosse uma chama que iluminava a sala, conectando a luta de cada um. Ele respirou fundo, os batimentos de seu coração pulsando em sua garganta. Ele tinha que ser mais do que números. Essa era a hora de se expor e arriscar tudo. R$ 6.600.000. O som da sua voz subiu como um rugido, aquecendo a sala e gerando um impacto palpável. O homem de terno hesitou momentaneamente, um traço de incerteza fugaz cruzou seu rosto. Mas esse instante não durou. Ele reafirmou o olhar, com um brilho desafiante. R$ 6.700.000, afirmou, seu tom incisivo como uma lâmina. Nesse momento, João percebeu que a batalha não se desdobrava apenas em cifras. Cada lance era uma afirmação do que era mais importante, a luta dos homens e mulheres que se dedicavam à terra. R$ 6.800.000. Bateu a mão na mesa, desta vez mais forte, quase como se estivesse marcando o território. Mas quem era aquele homem em sua frente, realmente? O opressor que, vestido de terno, julgava os valores do coração? O que estava disposto a sacrificar não eram apenas bens materiais, mas o orgulho e a identidade de sua comunidade. A tensão crescia e João sentiu que o clima era tangível, como eletricidade prestes a estourar. Ele não apenas lutava por uma quantia, lutava por um legado. E ali, no auge daquela batalha, uma nova luz surgiu. Uma voz familiar ecoou em sua mente, a de sua esposa, lembrando-o do amor e do que realmente importava. Isso era maior do que o dinheiro. A pergunta reverberava novamente, o que ele estava realmente disposto a sacrificar? Quando a sala ficou em silêncio novamente, o homem de terno se inclinou para a frente, um sorriso que não era mais cínico, mas sim astuto e provocador. Então, João, você tem certeza de que está preparado para o que vem a seguir? O que fazer depois de R$ 6.800.000? As palavras se fixaram no ar, como uma ponta de faca, prontas para cortar o próximo laço da história que eles estavam escrevendo juntos. O que João faria agora poderia não só definir seu próprio destino, mas também desencadear consequências para todos. O que ele tinha preparado para essa próxima jogada? João sentiu o coração acelerar, como um tambor ecoando na sala pesada de tensão. O ar estava saturado de expectativa. Ele havia ultrapassado limites que nunca imaginou, mas agora se deparava com um abismo que o desafiava mais do que qualquer quantia de dinheiro. O homem de terno, com aquele sorriso arrogante, havia se tornado o símbolo de um sistema que há muito oprimia. Os murmúrios ao redor aumentavam de volume. Seus colegas fazendeiros, antes rivais, olhavam para ele com a expectativa de quem vê um herói em ação. João respirou fundo e, ao fazer isso, sentiu a força de sua ancestralidade pulsando em seu interior. Ele não estava ali apenas por um lance. Ele estava ali pela dignidade de todos, por suas famílias, por aquele legado que sempre almejara construir. R$ 7 milhões! Gritou, a voz firme, como se estivesse chamando o próprio futuro. O homem de terno congelou, a incredulidade desenhada em seu rosto estava tão clara quanto a luz do meio-dia. Aquela oferta não era apenas um número, era um grito de resistência. A sala mergulhou em um silêncio profundo.
Olhares de surpresa se alternavam entre João e o milionário, como se o combate tivesse tomado uma virada inesperada. Era quase como se todo o universo estivesse esperando pela resposta do homem de terno. Então, como se estivesse tentando recuperar o controle, ele se recompôs. R$ 7.100.000. Notou que suas palavras, antes tão explosivas, agora pareciam um eco distante, como uma posição especificada em um tabuleiro de xadrez. Mas João não se deixou abalar. Ele ergueu a cabeça, e a chama na sua essência, alimentada pela determinação de cada passo que havia dado, se intensificou. R$ 7.200.000. O impacto dessa declaração na sala foi tremendo. Havia uma nova energia no ar, uma sensação de coesão entre os fazendeiros. Agora, não era mais apenas uma luta individual, era um movimento coletivo, um manifesto por justiça, dignidade, e um novo futuro. A expressão do homem de terno mudou. O que anteriormente era arrogância agora era ansiedade. Ele viu que seu poder estava sendo contestado de uma maneira que não esperava. As mesas e os olhares que antes se inclinavam a favor dele agora pareciam apoiar o humilde fazendeiro que desafiava a maré. R$ 7.300.000. O grito de João sacudiu a sala como um tufão. O apoio dos fazendeiros que antes se observava em silêncio agora se tornava um clamor. Eles não estavam apenas torcendo por ele, estavam sendo inspirados por sua coragem. Finalmente, o sujeito de terno parecia perder a compostura, revirando o olhar, ansioso. R$ 7.500.000. O tom era um convite à batalha, mas João percebeu que aquilo já não era só sobre números. Ele olhou para seus colegas, que neste momento se tornaram irmãos de luta. Todos estavam olhando para ele, esperando um sinal. Era hora de fazer história. R$ 8 milhões. A sala estourou em aplausos e gritos de apoio, como se uma tempestade de emoção tivesse tomado forma. João estava transcendido. O leiloeiro percebeu a mudança no clima. Alguma outra proposta? A pergunta pairou no ar, carregada de tensão. O silêncio se prolongou, e João estava ciente de que ali, naquele momento crucial, ele não apenas queria vencer, ele queria mudar as regras do jogo. O homem de terno, depois de um momento tortuoso que parecia interminável, finalmente abaixou a mão. Eu não posso, ele hesitou, a raiva e a frustração visíveis em seu rosto. A sala ficou em choque, e os murmúrios começaram a se dispersar. Outros fazendeiros começaram a aplaudir, e o espírito de união reinou, transformando o ambiente. Eu ofereço preço. João exclamou, sua voz ressoando com um peso inigualável. Esse não é apenas um gado, é nosso futuro, é nossa luta. Ele sentiu a energia vibrar na sala. A vitória não estava apenas em ganhar o leilão, mas em dar voz àqueles que sempre foram silenciados. O leiloeiro levantou o martelo. Vendido! R$ 8 milhões para João. A explosão de aplausos encheu o ambiente. Era um momento de transformação, um marco na história da comunidade. João sorriu, lágrimas de felicidade enchendo seus olhos. Ele havia ganho não só um rebanho, mas o respeito de todo um povo. Os olhares que antes eram de descrença agora brilhavam com admiração. Ele se virou para a plateia, onde seus filhos assistiam, e viu a esperança escrita em seus rostos. Naquele dia, João não apenas venceu um leilão, ele acendeu a chama da luta coletiva. Agora, mais do que nunca, ele sabia que transformação é possível quando o coração luta com coragem. Então, compartilhe esta realização, deixe seu like, e comente com suas reações. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionantes. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Mostre seu apoio e ajude a espalhar a mensagem de que a coragem pode mudar o mundo.